Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras mal conseguem pagar as contas no fim do mês, mesmo se esforçando todos os dias? Pois eu vou te dizer algo que pode te deixar desconcertado. Não é esforço que faz você ganhar dinheiro. Na verdade, sem isso que eu vou te mostrar agora, você nunca vai ganhar dinheiro de verdade. Eu sei o que estou dizendo. Eu vivi isso. Eu estive quebrado, endividado, perdido. E foi só quando eu descobri isso que tudo mudou. O dinheiro está em toda parte. Há mais do que suficiente circulando no mundo. Mas a pergunta real é: por que ele parece fluir com tanta facilidade para algumas pessoas, enquanto outras vivem em constante escassez? A resposta está na frequência. O dinheiro tem uma frequência específica, assim como a luz, o som e até mesmo o seu corpo. E a maioria das pessoas vive fora dessa sintonia. Elas tentam forçar o dinheiro a vir até elas com trabalho duro, com mais horas, com mais esforço, mas continuam emitindo vibrações de escassez, medo, dúvida e culpa. E o universo, que responde à vibração, não ao esforço, simplesmente devolve mais daquilo que elas estão emitindo. Foi exatamente isso que eu vivi. Durante anos, eu era aquele tipo de pessoa que fazia de tudo e ainda assim mal conseguia pagar as contas. Eu ganhava cerca de 20 mil cruzeiros por ano e devia 30 mil. Eu não sabia o que fazer, não via saída. Até que alguém me apresentou uma ideia que, a princípio, parecia absurda: mudar minha frequência. Na época, eu nem entendia o que isso significava. Mas ele me disse: se você mudar sua forma de pensar, você muda sua vibração. E se mudar sua vibração, muda sua realidade. A partir daquele momento, eu comecei a fazer algo completamente novo. Escrevi um objetivo em um cartão: 100 mil cruzeiros. Eu não fazia ideia de como conseguir isso. Eu me tornei mais receptivo. Comecei a ouvir coisas que antes passavam despercebidas. Foi aí que ouvi um homem falando sobre limpeza de escritórios. E pensei: é isso. Mas eu fiz. E comecei a ler aquele cartão todos os dias. Não tinha um plano. Mas comecei a visualizar aquilo como se já fosse meu. E essa pequena prática diária começou a mudar tudo. Não era glamour, não era status, mas era uma porta. E portas abrem caminhos. Peguei alguns contratos, comprei equipamentos usados com dinheiro emprestado e comecei. Não demorou até que eu estivesse ganhando cerca de 60 mil cruzeiros por mês. Em pouco tempo, eu administrava equipes em várias cidades e países, de 20 mil por ano para mais de 400 mil por ano. E isso nos anos 60. Isso só aconteceu porque eu saí da frequência da escassez e entrei na frequência da prosperidade. Comecei a pensar em possibilidades, e não mais em dívidas. E esse é o ponto que muda tudo. Quando você foca no problema, você se sintoniza com ele. Quando foca na solução, se alinha com ela. A ciência já validou isso. Estudos mostram que nossos pensamentos emitem ondas eletromagnéticas mensuráveis e que o cérebro reconfigura sua estrutura com base na repetição de certos padrões. Quando você pensa continuamente em algo, você altera sua percepção, sua atenção e até mesmo suas ações inconscientes. Você literalmente começa a ver o mundo de forma diferente, porque seu cérebro passa a filtrar as oportunidades que antes você não conseguia enxergar. Mas tudo começa com uma escolha. Em que frequência você vai operar? Você vai continuar acordando todo dia se perguntando como vai pagar as contas, ou vai começar a se perguntar o que pode fazer hoje para multiplicar suas fontes de renda? Você pode escolher manter seus pensamentos ligados ao que te falta, ou pode começar a se alinhar com o que deseja. Isso é real, isso é poderoso, e isso funciona, não porque é mágica, mas porque é física. Vibração atrai vibração semelhante. Se você acorda e diz para si mesmo: isso não é para mim, isso nunca vai acontecer comigo, eu não sou bom com dinheiro. Adivinhe, você está programando sua frequência para a escassez e o universo vai confirmar isso. Mas se você acorda e decide com convicção: hoje eu estou mais perto da minha meta, hoje eu sou uma pessoa próspera, hoje eu estou alinhado com oportunidades, o jogo muda. E aqui está o que eu te proponho. Durante os próximos 30 dias, escolha um único objetivo financeiro. Escreva em um cartão. Leia todos os dias. Mas não apenas leia. Sinta como se fosse verdade agora.
como se você já estivesse vivendo aquilo. Você pode não saber como vai acontecer, e não precisa saber. O como não é seu trabalho agora. Seu trabalho é se alinhar com o resultado. Quando você entra na frequência do dinheiro, as ideias vêm. As pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem. E de repente, aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. Tudo começa a se mover. Porque você se moveu por dentro primeiro. E é aí que tudo muda. Você pode até pensar que o mundo te impede de prosperar, que são os impostos, o governo, o mercado de trabalho. Mas a verdade é outra, muito mais profunda, muito mais invisível. O maior inimigo que você enfrenta todos os dias está dentro de você. E o nome dele é paradigma. Pouca gente fala sobre isso. E quase ninguém entende o real impacto que ele tem. Mas o paradigma é literalmente o sistema operacional que comanda sua vida. Ele está por trás de todas as decisões que você toma, mesmo aquelas que você acha que são conscientes. É o paradigma que define quanto você acredita que pode ganhar. Ele molda seus hábitos, sua rotina, suas emoções e, principalmente, o que você acredita ser capaz de realizar. Agora, preste atenção nisso. O paradigma não é o que você quer. Ele é o que você acredita sem perceber. Ele foi formado quando você era criança, quando te disseram que dinheiro não nasce em árvore, que é preciso sofrer para vencer, que isso não é para gente como a gente. E você ouviu isso tantas vezes que virou verdade dentro de você. Uma verdade silenciosa, invisível, mas que te comanda. Sabe aquela sensação de que você está fazendo de tudo, mas parece que algo te puxa para trás? Aquela repetição de ciclos, onde você começa a ganhar mais, mas de repente perde tudo, ou nunca consegue passar de um certo limite? Isso é o paradigma agindo. Ele te mantém no termostato interno da sua mente. Não importa quanto venha do lado de fora. Se seu termostato estiver programado para escassez, ele vai ajustar tudo até voltar para o padrão anterior. E a maioria das pessoas vive assim, reclamando que nada muda, mas nunca para perceber que o que precisa mudar está dentro. Quantas vezes você já viu alguém que recebe um aumento e pouco tempo depois está mais endividado do que antes? Ou alguém que ganha um prêmio, uma herança, e em menos de um ano perdeu tudo? Isso não é azar, é paradigma. Eu mesmo passei por isso. Depois de começar a ganhar muito dinheiro, eu continuava agindo como um quebrado, gastando com jogos e festas, sem saber administrar, porque repetia o padrão que meu paradigma permitia. O dinheiro era novo, mas a mentalidade era velha. E se você não muda o paradigma, o novo sempre vai se tornar velho outra vez. É nisso que muitos ficam presos. Médicos, engenheiros, executivos, pessoas inteligentes, cheias de conhecimento técnico, mas atoladas em dívidas porque sabem o que fazer, mas não fazem. E por quê? Porque o paradigma é mais forte que a lógica. Ele não responde ao que você sabe, mas ao que você acredita de verdade, no fundo da mente. Conheci um psiquiatra em Los Angeles, homem brilhante, mas que vivia com ansiedade financeira e me disse: eu sei o que fazer, mas é como se algo em mim não deixasse. E eu disse: esse algo tem nome. É o seu paradigma. Não importa quanto conhecimento você tenha, se não mudar o que está por trás dos seus comportamentos automáticos, nada muda. Mudar o paradigma não é fácil, mas é possível e é transformador. Começa com reprogramar o que entra na sua mente e escolher conscientemente com o que você se conecta. Escolha o que você escuta, com quem anda, o que lê e o que pensa. E então repita, repita e repita uma nova verdade até que ela substitua a antiga. Estudos em neurociência indicam que o cérebro precisa de pelo menos 21 dias de repetição focada para criar novos caminhos neurais e tornar o novo pensamento familiar. No início, ele vai parecer estranho, mas com persistência ele se torna natural e, nesse momento, o milagre acontece. Você começa a agir segundo esse novo paradigma. Sem esforço, sem sabotagem. Conheço pessoas que não estudaram muito, mas reprogramaram suas crenças e hoje vivem em abundância, enquanto outras, cheias de diplomas, vivem limitadas. A diferença está dentro, no que se acredita sem perceber. Imagine mudar só um ponto do seu paradigma, o uso do seu tempo. Só isso já transformaria tudo.
Em vez de desperdiçar horas nas redes sociais, usaria esse tempo para aprender, vender, planejar, criar, e o impacto disso na sua renda e autoestima seria imenso e duradouro. Agora respire fundo e pergunte-se: o que está dentro de mim que me impede de ir além? Essa é a pergunta que muda vidas, porque a resposta está em você. E a chave para destravar tudo isso está no seu paradigma. Tudo o que você conquista, ou deixa de conquistar, começa com a imagem que você tem de si mesmo, sua autoimagem. Se esfriar demais, ele aquece. Com você é a mesma coisa. Pode até ganhar mais, fechar um bom negócio, encontrar uma boa oportunidade. Mas se a sua autoimagem estiver ajustada para a escassez, luta, sobrevivência, você vai dar um jeito de perder tudo, de sabotar, de regredir. E o pior, nem vai perceber que foi você mesmo que fez isso. Eu vivi exatamente isso. Quando comecei a ganhar mais dinheiro, eu não me via como alguém próspero. Eu ainda carregava dentro de mim a identidade de um jovem perdido, endividado, com baixa autoestima. E essa imagem me perseguiu por muito tempo. Mesmo ganhando muito, eu gastava sem pensar. Eu apostava, jogava, me comportava como alguém que não acreditava que aquilo tudo era realmente dele. Eu não tinha estrutura interna. Era como um pobre com muito dinheiro no bolso. E o resultado, eu perdi boa parte daquilo. Não por falta de capacidade, mas por falta de identidade. A forma como você se vê define seus comportamentos, seus limites e suas decisões. E isso vale para tudo, especialmente para o dinheiro. Se no fundo você acredita que dinheiro é algo sujo, que te afasta das pessoas, que atrai problemas, ou que pessoas ricas são gananciosas, o que sua mente vai fazer é te proteger daquilo. Vai sabotar qualquer tentativa sua de enriquecer. Porque lembre-se, o seu subconsciente está sempre tentando te manter coerente com a imagem que você tem de si mesmo. Você já reparou como algumas pessoas nunca passam de um certo patamar mesmo trabalhando duro? Outras vivem com medo de cobrar mais caro ou investir em si mesmas. Isso é reflexo direto de uma autoimagem empobrecida. Elas simplesmente não se veem como alguém capaz de prosperar em alto nível. E essa imagem interna cria um teto invisível que elas não conseguem ultrapassar. Agora veja o outro lado. Quando uma pessoa muda sua autoimagem, tudo muda também. Ela passa a se comportar de forma diferente, atrair pessoas diferentes, ver oportunidades diferentes. Não é porque o mundo mudou, é porque ela mudou. Como alguém que pode cobrar mais, viver melhor, realizar mais? Ou você ainda se vê pequeno, inseguro, sem valor? Porque enquanto você não mudar isso, nada do lado de fora vai mudar de verdade. Se eu puder te dar uma tarefa hoje, é essa. Tire um tempo para se imaginar como a pessoa que você quer ser. Veja como ela se veste, como anda, como fala, como toma decisões. E acima de tudo, sinta como seria viver essa nova identidade. Faça isso todos os dias, mesmo que pareça estranho. Mesmo que sua mente diga que é fantasia. Continue, porque é exatamente essa prática que vai começar a reescrever o seu termostato interno. E quando ele mudar, sua realidade vai mudar também. Você não é o que o mundo te disse que você é. Você é o que decide se tornar. A sua autoimagem é o molde da sua realidade. E você pode redesenhar esse molde agora mesmo. Nada muda até que você decida. E quando eu digo decidir, não estou falando em querer, desejar ou até mesmo sonhar. Eu estou falando de uma decisão real, firme, concreta. Aquela que corta todas as outras possibilidades. Aquela que não te dá mais a opção de voltar atrás. Porque enquanto você continuar flertando com a mudança, cogitando, tentando, você vai continuar onde está. A transformação começa no exato momento em que você decide, com todo o seu ser, que vai fazer acontecer. E não importa quanto tempo leve. E aqui está algo que quase ninguém fala. A maioria das pessoas não decide coisa alguma. Elas reagem. Elas esperam que algo aconteça. Um aumento, uma oportunidade, uma inspiração, um empurrão. E enquanto esperam, os anos passam. A energia se esvai. O tempo se vai. E os sonhos murcham. Elas dizem que querem mudar de vida, mas seguem fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas. E no fundo estão presas, não por falta de chance, mas por falta de decisão. Eu me lembro perfeitamente do dia em que tomei minha primeira grande decisão. Eu não entendi direito.
Eu não acreditava totalmente, mas eu decidi. Eu disse a mim mesmo, eu vou fazer exatamente o que ele disser. Pela primeira vez na vida, eu me comprometi com algo de verdade. Eu estava falido, endividado, sem direção. Mas quando aquele homem me disse, se você estudar isso e fizer exatamente o que eu mandar, você pode ter qualquer coisa que quiser, eu não hesitei. E essa decisão mudou o curso da minha vida. A maioria das pessoas hesita. E é aí que tudo trava. Elas querem saber todos os detalhes antes de se moverem. Querem segurança antes de agir. Mas não é assim que funciona. A clareza vem depois da decisão. É como atravessar um túnel. Você só vê luz do outro lado depois que entra. E muita gente morre na porta do túnel esperando que alguém acenda a luz antes. Você já se pegou dizendo, assim que eu tiver mais tempo eu começo. Ou, quando eu tiver dinheiro suficiente eu invisto. Ou talvez, agora não é o momento certo. Isso tudo é a mente tentando te proteger. Mas o que ela está fazendo, na verdade, é te paralisar. E enquanto isso, os anos seguem. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, que mostra que apenas 8% das pessoas cumprem suas resoluções de ano novo. Apenas 8%. E sabe por quê? Porque elas não decidiram, elas apenas tentaram. E tentar não tem força, não tem clareza, não tem vibração. Quando você decide, o universo inteiro responde. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. Os recursos surgem. Mas isso só acontece depois da decisão, não antes. E é por isso que eu sempre digo, tudo começa na mente. É ali que você escolhe. É ali que você declara, eu vou fazer isso acontecer. E quando isso vem do seu íntimo, quando você realmente se compromete, algo se move dentro de você, algo se realinha e você começa a enxergar o mundo de um jeito novo. Foi assim comigo. Eu tinha um cartão com um objetivo. Eu lia todos os dias, não fazia ideia de como aquilo ia acontecer, mas eu mantinha o foco. A cada dia que eu lia aquele cartão, a imagem se tornava mais real. E quanto mais real ela parecia dentro de mim, mais ela começava a se manifestar fora de mim, porque a decisão gera energia, e a energia movimenta tudo. Agora eu quero te propor algo que pode parecer simples, mas que pode mudar tudo se você levar a sério. Pegue um objetivo, só um. Escolha algo que realmente importa para você. Escreva esse objetivo de forma clara, positiva e no tempo presente. Algo como, eu ganho 20 mil reais por mês com facilidade e alegria. Coloque essa frase num cartão e por 30 dias, leia esse cartão toda manhã e toda noite. Mas leia sentindo. Feche os olhos, imagine, veja você mesmo vivendo isso. Com detalhes, com emoção. Faça disso um ritual, um compromisso. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros dias, sua mente vai resistir. Vai dizer que isso é bobagem, que não está funcionando. Mas se você insistir, algo vai mudar. Você vai começar a acreditar. Vai começar a ver possibilidades. Vai começar a atrair ideias, pessoas, caminhos. Isso não é coincidência. Isso é energia em movimento. É a materialização de uma decisão. Lembre-se, sem decisão nada muda. Com decisão tudo começa a mudar. Não porque o mundo de fora ficou mais fácil, mas porque o seu mundo interior ficou mais forte. E é sempre de dentro para fora. Sempre. Você já passou tempo demais esperando o momento certo, a chance certa, o empurrão certo. Não é o mundo lá fora que determina o quanto você ganha, mas a frequência que você emite, a imagem que tem de si mesmo, os paradigmas que carrega e, acima de tudo, a decisão que você toma sobre quem escolhe ser a partir de agora. Agora é a sua vez de criar o momento, de tomar a decisão, porque quando você decide, a vida obedece. Tudo começa dentro de você. Quando você entende isso, de verdade, você não depende mais da sorte das circunstâncias ou da opinião dos outros. Você se torna o criador consciente da sua própria realidade. E se você sentiu que isso fez sentido, então o próximo passo é inevitável. Já está aparecendo aí na sua tela o próximo vídeo, onde vamos subir mais um degrau juntos na sua evolução de sabedoria e consciência. Você vai se tornar 1% melhor do que é agora.
E esse 1% dia após dia muda tudo. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te vejo lá no próximo vídeo.